Graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Vem. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Quem acompanhou no sábado nós transmitimos um culto ao vivo. Foi bênção, foram mais de 600 pessoas ali que acessaram, que visualizaram, né? Mais de 2.000 pessoas alcançadas, foi bênção. E a mensagem do culto eu quero dividir também com vocês hoje, nesta manhã de terça-feira, que eu falei sobre Josué. Na verdade, a mensagem é sobre a posse da herança que estava prometida, da herança que pertencia ao povo judeu. E Josué foi quem os conduziu no momento de tomar posse desta herança. Eu vou ler um trecho com vocês, inclusive na fanpage eu coloquei uma frase que tirei do livro de Josué, que é quando Josué então reúne o povo para atravessar o Jordão, e ele fala: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Mas o texto que eu quero ler com vocês é na sequência disso, que está em Josué capítulo 3, versículo 9, que diz assim: olha, então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto de toda a terra, do Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. E as águas de cima descem, pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que o povo acabou de passar o Jordão. Nós estamos vendo aqui então o final do êxodo, de Israel, que é quando o povo sai da terra do Egito e vai tomar posse da herança, vai chegar na cidade de Jericó, que é por onde eles começam a ocupar a terra de Canaã, que é a terra prometida. Esse texto que nós lemos aqui fala muito comigo, porque primeiro, Josué é um líder que substituiu Moisés. Moisés foi o homem que mais teve intimidade com Deus. Nenhum ser humano, é lógico que Jesus Cristo não entra em nenhum tipo de comparação, mas nenhum ser humano existente teve tanta intimidade com Deus igual Josué, igual Moisés. Moisés, ele chegou a estar face a face com Deus. Chegou o momento de os irmãos dele brigarem com ele e Deus descer para repreender os irmãos de Moisés porque estavam brigando com ele. E foi o próprio Deus que falou: eu falo com muitos, com profetas, com vocês, mas com o meu servo Moisés eu falo boca a boca e face a face. Então o próprio Deus fez questão de observar isso, e a intimidade dele era muito grande. Mas por que eles chegam até ali no Jordão, e por que eles estão esperando para atravessar o Jordão? O Rio Jordão, vocês viram ali, diz que estava cheio, transbordava em todas as suas ribanceiras, né? E quando isso? Na época da colheita. E essa colheita que eu quero falar com vocês também,
porque o próprio Cristo falou que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Então Jesus também veio no momento de uma colheita, né? No momento em que precisava, em que o Jordão talvez estivesse transbordando, mas nós estamos falando de um Jordão espiritual, né? Mas a história, só lembrando a vocês a história, Deus tinha uma promessa ao povo de Israel, que era a terra de Canaã. Para lá ele levou Abraão, para lá ele levou Isaac, para lá ele levou Jacó, né? E Jacó estava morando ali, na terra prometida, quando os filhos deles venderam o irmão José. José então vai para o Egito, ele é vendido como escravo, mas chega lá, Deus o honra, e ele é elevado ao posto mais importante do Egito, abaixo de Faraó. O Faraó ganha um amor muito grande por José. José passa a governar todo o Egito. Ele deixou o Egito rico demais. O único país ali, o país mais rico na região naquela época foi o Egito, porque todos os outros países começaram a passar fome, porque não teve uma época que não produzia nada, a terra não produzia, e o Egito, através de uma revelação de um sonho que Deus tinha dado a Faraó o sonho e a revelação a José, né, o Egito, enquanto a terra estava produzindo, eles foram guardando, né, todo o pessoal do palácio de Faraó foi guardando tudo que eles produziam, e os outros países, por não saber disso, não se preocuparam em guardar. E aí quando veio o momento da seca, o momento que a terra não produzia, então os países começaram a passar fome, e só o Egito tinha comida. Então todo mundo tinha que ir lá para comprar comida do Egito, e com isso deixou o Egito muito rico. E nesse tempo é que a família de José, aqueles mesmos irmãos que tinham vendido ele, então saem da terra prometida, da terra de Canaã, e vai até o Egito para comprar comida. E depois de uma longa história que de vai e vem, eles reconhecem José. E aí então José libera o perdão a eles e pede para que eles voltem e busquem toda a família. E aí então eles vão e voltam com o pai, com a mãe, e é uma família de 70 pessoas, e se instalam no país, no Egito, né? E aí começa então uma zona de conforto, em que muitos de nós também entramos, né? Quando a gente está no pecado. Deus tem uma promessa muito grande para nós. Deus tem uma promessa da eternidade, de uma terra que é a Nova Jerusalém, né? Mas muitas vezes a gente prefere ficar no pecado, né? E nós não somos aqui desse mundo, né? Assim como o povo de Israel também não era do Egito. Nós não somos, nós temos uma promessa. É que nós saímos daquele lugar, por quê? Por causa do pecado original de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos de um lugar que era a nossa morada principal, né? Mas quando eles são expulsos de lá, eles passam então a peregrinar numa terra que não é a terra que Deus preparou para nós. Mas por causa do pecado é que nós então viemos para esse mundo e estamos vivendo aqui, né? Nessa parte carnal, né? Mas o mundo real, que é o mundo espiritual, é o mundo que nos aguarda, que é onde nós vamos ter uma vida eterna. Mas então, voltando agora aqui para a história, o povo de Israel, ele se estabeleceu no Egito, um lugar onde não era para eles estarem. Ou seja, eles se acomodaram na situação. Por quê? Porque lá no Egito eles tinham comida, tinha água, tinha conforto, só que lá eles eram escravos. E muitas vezes é o que a gente faz, muita gente esquece que no mundo a gente acaba sendo escravo, apesar de ter muitas regalias, muitos confortos, ou então a gente se diverte. Quanta gente, né? O pecado não é ruim, né? O pecado é bom. E às vezes você está no pecado e você está gostando, mas a verdade é que ele está te escravizando. Então aquele prazer momentâneo que você sente, você não percebe que você está agindo como um escravo. O povo de Israel foi isso, eles foram para o Egito. E eles estavam vivendo bem, e ali foram se acomodando, foram criando raízes num lugar onde não era para criar. E aí o que aconteceu? Morreu José, morreu o Faraó, e aí levanta um novo Faraó, e esse novo Faraó escraviza então aquele povo que está ali. E aquele povo começa a trabalhar como escravo para o Egito, fazer tijolos, construir cidades, né? Depois, se você quiser, esse texto está logo que começa o livro de Êxodo. Logo depois de Gênesis vem o livro de Êxodo, e no comecinho do livro de Êxodo tem essa história,
que eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, ó. Depois levantou, o Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 8, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, e que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte aos nossos inimigos e peleje contra nós e suba à terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem as suas cargas, com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com uma dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo e com todo o serviço em que serviam com dureza. Então, você vê que Faraó, que não conhecera José, que não sabia da ligação que José tinha, o que José tinha feito pelo Egito, ele começa a ficar preocupado, que o povo de Israel começa a crescer muito, que era a promessa de Deus para Abraão, que o povo se multiplicaria demais. E aí então ele começa a ficar preocupado, fala: se eles se revoltarem contra nós vamos sucumbir. Então o Faraó pede então para colocar homens sobre eles e fazer eles trabalharem, para ver se eles chegam cansados em casa e aí para a reprodução. Mas a Bíblia que diz no texto, você viu que quanto mais trabalho, mais eles se multiplicavam. E então nesse período eles tinham que fazer tijolos, fazer cidades, construir cidades, e foram trabalhando como escravo para o Egito. Uma geração que só aprendeu a trabalhar e foi indo, e foram ficando lá. E nisso se passaram 400 anos. O povo, foram 4 gerações, 5 gerações do povo de Israel trabalhando como escravo no Egito. Até que se levantou Moisés. Moisés, então, todo mundo sabe a história, ele foi colocado num cesto, porque Faraó tinha mandado matar todas as crianças do sexo masculino, para evitar também que o povo ficasse poderoso. A mãe de Moisés pôs ele num cestinho, soltou no rio Nilo. A filha de Faraó achou a criança, pegou a criança, cuidou da criança no palácio, e Moisés, então, o hebreu, foi criado no palácio de Faraó. E depois dele jovem, ele cometeu um suicídio, ele matou um egípcio, e aí teve que fugir do Egito. E depois que ele foge do Egito, ele fica um tempo fora, Deus então chama Moisés para libertar o povo. Moisés tinha simplesmente 80 anos. Então não pensa que é tarde para você começar alguma coisa na sua vida. Tá? Moisés, com 80 anos de idade, ele foi chamado por Deus. Falou: eu vou te usar para tirar o meu povo do Egito. E ali começa então a saga que a gente conhece como Êxodo, que está no livro de Êxodo. Se você ler o livro de Êxodo, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Deus aparece para Moisés na sarça ardente, orienta Moisés, e ali começa então aquilo que eu falei no começo, uma intimidade impressionante de um homem com Deus, que era Moisés. E aí Moisés então vai a Faraó, acontece aquelas 10 pragas do Egito, que culmina com a Páscoa, e consegue libertar o povo. Aí o povo sai do Egito, depara com o Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, Moisés estende o cajado, o Mar Vermelho se abre, o povo passa, o exército de Faraó vem, o mar se fecha em cima deles, e aí então começa o povo de Israel andando pelo deserto. Eles vão até o Monte Sinai, e ali eles recebem todas as orientações, todas as leis, os mandamentos de Deus, e ficam mais de um ano ali no Sinai. Depois eles vão rumo à Terra Prometida. Era uma viagem que não poderia durar mais que 2 ou 3 meses, pela distância que é do Egito até Israel. Era uma que eu acho que dá pouco mais de 500 quilômetros, 500 quilômetros mais ou menos. Não era para durar tanto assim, mas a viagem durou 40 anos. Por que 40 anos? Por causa da desobediência do povo, por causa da incredulidade do povo. Porque a cada momento, em cada dificuldade, eles se revoltavam, se rebelavam contra Deus e começavam a murmurar. E nesse período que esses murmuradores foram ficando pelo deserto, ficando pelo caminho, foi nascendo uma outra geração. E Deus chamou então Moisés e falou: não vou permitir que essa geração entre na terra que eu prometi.
porque é uma geração muito incrédula, é uma geração que não respeita o Deus de Israel. Isso aqui a gente pode trazer para o nosso mundo de hoje. O que Deus exige de nós é só isso, é só a crença, é só a fé. Mas tem uma geração incrédula que não quer saber. E essa geração incrédula não vai tomar posse da terra prometida, da nova Jerusalém, da vida eterna. Por quê? Porque justamente não confia. A palavra de Deus diz que aquele que confessar com a sua boca o Senhor Jesus e com o seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então o que nós precisamos é crer. Crer que Jesus Cristo veio para a libertação dos nossos pecados, para nos dar liberdade, e Ele venceu a própria morte, ressuscitou, e hoje Ele está vivo. E a condição para a gente alcançar a promessa ou a herança que Deus prometeu a nós é justamente isso, a gente crê em Jesus Cristo. Aquela geração incrédula murmurou contra Deus, apesar de provar tantas coisas. Começou lá no Mar Vermelho, depois na água amarga que ficou doce, depois na falta de água que verteu água de pedra, depois nas codornizes que Deus mandou para eles comer, o maná que durante 40 anos todo dia caiu maná para eles comerem. Deus alimentou aquele povo no deserto com maná, né? E tantas outras coisas que Deus foi fazendo e que aquela geração não acreditava, né? E a falta de fé daquele povo não permitiu que eles chegassem à terra prometida. Mas aqui tem algo também que está implícito aí que eu queria falar com vocês. Durante esse período no deserto, alguns povos levantaram-se contra Israel, contra os hebreus, né? Então nós tivemos os moabitas, nós tivemos os amalequitas. Eles começaram, até tem uma guerra interessante dos amalequitas, que eles invadiram ali onde os hebreus estavam, e aí depois os hebreus foram fazer guerra com eles. E Moisés chamou Josué, falou: você vai liderar o povo na guerra, você vai lá e vai guerrear, e eu vou interceder por vocês. E Moisés subiu. Moisés estava muito velho, né? E ele subiu nessa altura aí, ele já tinha aproximadamente 90 anos, ele já estava... E aí ele subiu no cume de um monte, e ele ficava intercedendo pelo povo, e junto com ele subiu duas pessoas, o irmão dele, o Arão, e o Ur, né, que era um outro parente, e os dois ficavam ali, porque Moisés estava já velho, e ele não conseguia ficar com o braço erguido. E a palavra de Deus diz que toda vez que Moisés erguia o braço, os hebreus ganhavam a batalha. Toda vez que o braço dele descia, os amalequitas ganhavam a batalha. E então os dois ficaram do lado de Moisés, sentaram Moisés numa pedra, e os dois ficaram segurando o braço de Moisés para o alto. E Israel venceu a luta. Agora olha para você ver, eles venceram, na verdade, por causa de uma interferência direta de Deus. Enquanto Moisés intercedeu por eles, eles venceram a batalha. Por que isso? Porque eles não sabiam lutar. Eles só sabiam trabalhar. Eles tinham morado no Egito todas aquelas gerações, essa era a última geração que tinha saído do Egito, que só sabia trabalhar como escravo. Então só sabia fazer tijolo, só sabia trabalhar no campo, produzir alimento e sabia construir. Trabalhava na área da construção civil e na área da agricultura, mas não sabia lutar, só sabia trabalhar. E aí então essa geração foi morrendo no deserto. E os filhos dele foram nascendo. E aí nasceu uma geração que não tinha trabalhado. Nasceu uma geração que não sabia produzir e que não sabia trabalhar na construção civil, mas foi aprendendo a lutar, foi vendo as guerras, enquanto os outros povos foi se colocando no caminho de Israel. Aquelas crianças foram se preparando para a batalha. E aí então nasce e cresce uma geração que já não sabe mais trabalhar, mas que sabe lutar, porque foi o que eles passaram durante esses 40 anos no deserto. Por que isso? Quando eles chegam no Jordão, para atravessar o Jordão, eles sabiam que lá, do outro lado, iam ter cidades fortes, cidades que eram verdadeiras fortalezas, um povo muito grande, muito forte, e que lutaria contra eles. Então eles teriam que estar preparados para a batalha. E aí é sobre isso que eu quero falar com você. Nós estamos aqui nessa vida preparando, nos preparando. Então as lutas que vêm, as batalhas que vêm para você, é justamente para você aprender a se reerguer. Muitas vezes você se sente no chão, muitas vezes você se sente caído, mas isso é para te ensinar a levantar. Isso é para te preparar para uma batalha muito maior. E nós precisamos aprender a lutar.
Por isso que Cristo veio. Quando ele fala, eu vim trazer espada e não paz, é porque ele está falando isso. Eu vim para preparar vocês para uma batalha. A espada que ele está falando é a palavra de Deus. Por isso que ele fala, eu vim trazer para vocês a palavra de Deus. E vocês, aprendendo sobre a palavra de Deus, vocês estão aprendendo a lutar contra as forças malignas espirituais. Então tem uma simbologia muito grande em cima desta ida do povo do Egito até Israel, que é a terra prometida. Moisés, o grande líder, se você pegar o último capítulo de Deuteronômio, para mim é um capítulo que normalmente eu não consigo ler, eu não sei porquê, mas é o capítulo que mais me emociona na Bíblia, que é o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, que é o capítulo que fala quando Moisés sobe no Monte Nebo, no cume de Pisga, e lá ele consegue ver toda a terra de Israel. E aí Deus fala para ele, dá uma olhada, essa foi a terra que eu prometi para o meu povo. E Moisés sobe então e vê toda a terra. E Deus fala para Moisés, o meu povo vai entrar, mas você não vai entrar, você vai ficar. E Moisés morre ali, no Monte Nebo, no cume de Pisga. E a palavra diz que ele não fechou os olhos, que ele morreu em paz, na idade de 120 anos. E você vê, quando Deus chamou ele tinha 80, né? Os 40 anos no deserto, ele morre com 120 anos, e diz que os olhos deles não se fecharam. E aí nunca mais acharam o corpo dele, né? Tem na Bíblia Católica, tem um livro lá que é o livro de Macabeus, que lá fala que teve um profeta, se não me engano foi Jeremias, teve algum profeta que pegou o corpo de Moisés e escondeu, né? Lá fala isso, mas a questão é que ninguém sabe onde foi parar o corpo de Moisés. E Deuteronômio 34, depois se você quiser ler, fala da morte de Moisés. Quando Deus fala para ele, você não vai entrar na terra prometida, porque já tinha preparado Josué para conduzir o povo. Então Josué pega o povo já ali na borda do Jordão. É o texto que nós lemos aqui, né? Josué assume um comando, pensa a responsabilidade de Josué. Substituir simplesmente o homem que mais teve intimidade com Deus. E aí então ele chama o povo. E ele fala para o povo, vocês se preparem, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. E aí então eles se preparam. E aí ele está falando, pessoal, os sacerdotes vão 900 metros à frente com a arca. E quando eles tocarem o Jordão se abre para eles passarem seco. O que foi o que aconteceu? O Jordão transbordando, eu repito, época de colheita. O Jordão transbordando. E a arca passa na frente. O que era a arca? A arca era a presença de Deus. A arca significava para aquele povo a presença de Deus. E a arca vai na frente. E a presença de Deus abre o Jordão para que eles possam passar e do outro lado tomar posse da herança. Jesus Cristo é a nossa arca. E Jesus Cristo é o que representa a presença de Deus no meio dos homens. Então ele veio ao mundo justamente para nos conduzir, para nos ajudar a atravessar o Jordão. Quando Jesus vem, né, é como se o sacerdote tivesse pego a arca. Quando Jesus ele é crucificado, quando ele morre, é como se os sacerdotes estivessem tocando o Jordão, o pé no Jordão, e o Jordão se abre. Ou seja, Jesus ao ressuscitar, ele abre o Jordão, ele abre o caminho, para que a gente possa então tomar posse da nossa herança. E é isso que eu quero falar para você. A nossa fé, você crê em Jesus Cristo, é o que te dá o bilhete, a passagem para você atravessar o Jordão. Nós temos uma terra prometida para nós. Repito, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, um lugar onde o próprio Cristo falou que tem muitas moradas, é onde está sendo preparado. E quem quiser vai para lá. Quem quiser vai. A graça de Deus nos alcança, mas nós precisamos tomar uma decisão. É uma atitude nossa. Se você quer realmente entrar na terra prometida, é uma decisão tua. A graça de Deus te alcança e te mostra o caminho, né? Agora você acreditar e querer tomar posse da herança é uma decisão tua. Então nós precisamos decidir isso. Senhor, eu aceito, eu quero, a tua graça me alcançou e é ela que me basta. E aí o Jordão está aberto. E ali, quem ficou com medo da água cair em cima, ficou. Mas quem creu, atravessou o Jordão em seco. Porque a arca já tinha aberto o Jordão. E Jesus Cristo já abriu para nós o Jordão, quando ele ressuscita. E ele está com o caminho aberto para nós. E nós precisamos agora tomar posse da nossa herança.
Vocês vejam que no deserto eles passaram por muitas batalhas, no deserto eles passaram por muitas lutas, mas eles estavam aprendendo. E foi nesse período no deserto que eles receberam todas as leis, né, os mandamentos, as leis de Moisés. São mais de 600 leis. Cada parada, Deus falava com Moisés e Moisés orientava eles sobre casamento, sobre divórcio, sobre o que comer, o que não comer, sobre como se comportar, sobre como fazer um contrato, sobre o acordo com os irmãos, entre eles ou não, se ia ter escravo, se não ia. Todas as leis foram feitas no período em que eles estavam no deserto. O que é isso? Moisés foi orientando o povo para que quando eles tomassem posse, eles já soubessem como que seriam as regras, né? E Jesus veio, se você perceber, ele fez muitos milagres. Jesus, ele operou maravilhas, curou muita gente, porém o que ele mais fez foi dar orientação, foi ensinar. Ele gostava de sentar com o povo e ensinar a multidão. E foi isso que ele fez. Você pegar no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus passa ali os 3 capítulos ensinando. E depois, a cada momento que ele para, ele ensina o povo. Ele teve também num período que representa talvez esses 40 anos, mas ensinando. E o povo foi aprendendo. E esse ficou um legado para todos nós. Agora nós estamos aqui nessa vida também. E muitas vezes você pode pensar que você está passando por um deserto. Mas o deserto, eu repito, é para te ensinar a lutar. O deserto é justamente para mostrar que você pode levantar e pode ser forte. Porque a batalha é muito maior. E nós não estamos na terra que Deus prometeu para nós. Essa terra aqui, nós estamos aqui peregrinando. Nós estamos aqui porque o pecado nos trouxe para cá. Mas na verdade, nós temos um paraíso para a gente morar. Nós temos um lugar que é a Nova Jerusalém. E nesse lugar é para onde nós precisamos ir. Então eu quero te convidar a fazer parte dessa odisseia. Eu quero te convidar para fazer parte. Nós vamos sair desse deserto que nós estamos hoje. Nós estamos apanhando, estamos aprendendo, cai, levanta, e estamos sendo ensinados. As palavras de Jesus vieram para nos ensinar. Porque daqui a pouquinho nós vamos atravessar o Jordão. Daqui a pouquinho, no final da nossa vida, quando você morrer, o Jordão vai estar aberto. E aí não dá mais para você escolher. Você vai escolher agora, se você quer ou não quer atravessar o Jordão. Porque senão você vai ficar para trás. Tá? A gente fica pelo caminho. Então eu quero te convidar a atravessar o Jordão. Para isso, fé. O que você precisa? Confiança em Deus. Fé que Cristo pode trazer para você a vida eterna. Amém? Quero orar com você. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, porque a tua graça nos alcançou. Eu agradeço, Deus, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, aquelas que ouviram no sábado e aquelas que estão ouvindo hoje, na terça-feira. E aquelas que ainda vão ouvir, Pai, porque essa mensagem ela vai ficar gravada. Pai, mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor alcance com a tua graça e com a tua misericórdia cada alma dessa, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, levantar pessoas que possam trabalhar também na seara, que possa ceifar. Porque assim como o Jordão transbordava na época da colheita, eu creio, Senhor, que Jesus veio na época da colheita e ainda nós estamos numa época de colheita. Então, Deus, que o Senhor possa também nos ajudar, levantar mais pessoas dispostas a trabalhar na tua seara, Pai. Senhor, e estas pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam, Deus, ser tocadas pelo teu Santo Espírito, para que também possam alcançar a salvação. Pai, eu, como igreja do Senhor, eu declaro bênçãos, Pai, na vida dessas pessoas. Não por mim, mas pela autoridade do Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, vitória na vida desses meus irmãos e das minhas irmãs. E te peço, ó Deus, que o Senhor os ajude a atravessar esse Jordão. Que o Senhor os ajude, Pai, a conduzir, que o Senhor os conduza pelo deserto, para que eles possam tomar posse da vida eterna, que é a herança que o Senhor preparou para todos nós. Senhor, abençoe cada casa, cada família, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. O Senhor possa abençoá-lo de uma maneira sobrenatural. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, obrigado pelo carinho. Nós temos um pessoal que nos assistiu. Esta mensagem, olha só, foram mais de 700 pessoas alcançadas, né? O Sérgio Carrara, Sérgio, bom dia, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. A Sayane. Depois, quando vocês entrarem, quem for de fora, se puder pôr o nome da cidade, aí eu vou
para eu poder lembrar da cidade, né? A Cileia Lourenço, que Deus te abençoe, você. O Andremar Alves, que escreveu amém, que Deus abençoe também. O Anderson Cauã, a Adrizinha Cândido, Zé Reinaldo Ferreira, Deus te abençoe, Zé, que é o Biju, Zé Reinaldo Ferreira é o Biju, Deus te abençoe, viu, amado? Que Deus te fortaleça, te proteja sempre. A Deilande, o Flávio Lamas, que Deus te abençoe também, Flávio. E a Ângela Maria, o Osmar Correia, Deus abençoe. O Sérgio Matos, o Etelvino Matias, lá de Paulínia. A Fabiola Consimo, a Eliane Marinho, que é de Campinas. A Regina Daló, que Deus abençoe. O Paulo Pet, que é de Sumaré. A Terezinha Galhardo, a Rose Alves, a Isildo Stock, Deus abençoe também. O Cauê Batista, o Cauê caminha comigo, é um jovem abençoado que Deus pôs para caminhar comigo. Escreveu Deus te abençoe. 785 pessoas alcançadas. A Ângela Maria é de Santo Antônio do Rio Grande do Norte, é verdade, está escrito ali, puxa, do Rio Grande do Norte. Ângela, que Deus abençoe poderosamente seu povo aí, viu, filho, que você possa ser abençoada pelo nosso Pai Eterno, tá bom? Todos vocês que nos assistiram, que nos acompanharam e que ainda vão ver esse vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Toda terça-feira nós fazemos ao vivo aqui às 8 horas da manhã. Tá? Então terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez aqui na fanpage Quem Tem Sede Vem. Deus te abençoe poderosamente. E agora sábado, também sábado, todo sábado às 19h30, nós vamos transmitir o culto ao vivo. Tá? Na comunidade Cristo Vive Mananciais, aqui em Campinas. Cristo Vive Mananciais, na rua Salto Grande 47, no Jardim do Trevo. Então todo sábado às 19h30 a gente faz a transmissão também ao vivo. Deus abençoe a todos poderosamente até terça que vem.